aí do outro lado, eu tenho certeza absoluta que você deseja e escolhe que a sua vida flua. Mas, porém, entretanto e todavia, mesmo escolhendo essa fluidez, você continua tentando controlar cada detalhe do seu dia. E enquanto você força e quanto mais você insiste, a sua vida trava. Hoje eu vou te mostrar que a rendição é o que verdadeiramente vai liberar a sua vida. É o que vai permitir você ter essa fluidez. Então fica que o vídeo está muito rico, com muito aprendizado, com muita informação. E para você que acabou de chegar aqui no canal e você não me conhece, eu vou me apresentar. Eu sou Fernanda Carregaro, terapeuta integrativa e sou mentora de mulheres, criadora da mentoria DNA da Alma. Eu trabalho com diversos processos vibracionais. Inclusive, eu sou terapeuta homologada no atendimento de acesso vertical 5D, que é uma das práticas que atua diretamente, no nosso corpo, na nossa biologia, na nossa energia e na nossa consciência, para que a sua vida ela responda com muito mais leveza e verdade. E hoje nós vamos falar sobre esse tema importantíssimo, que é a rendição. Como ela consegue reorganizar a nossa vida, harmonizar traumas, bloqueios, e como ela pode nos auxiliar, melhor ainda, na cocriação, na manifestação da nossa melhor realidade. E como nós podemos aplicar isso de forma muito assertiva e efetiva, principalmente através do atendimento integrativo do acesso vertical. Então fica que nós vamos aprender muito. Sabe, quando eu penso em redição, qual que é a primeira imagem que vem na cabeça? Me conta aqui nos comentários. O que te vem na cabeça quando você pensa em rendição? Eu acabo lembrando das igrejas, dos cultos, quando tem muitas pessoas no mesmo local, em encontro de jovens, as pessoas, ela coloca a mão para cima, ou até se abrem, elas sentem uma verdade e uma vontade que é inexplicável. De abrir os braços, pedir a Deus, ao universo, é o nome que você nomear, ao seu anjo da guarda, seus guias, mentores, e você fica ali, simplesmente em rendição. O que tem em comum nessas pessoas que estão ali naquele momento com os braços abertos? Elas estão se permitindo. Existe algum controle ali? Existe algum julgamento, alguma comparação? Não. Sabe, se você chegou nesse vídeo, talvez você esteja insatisfeita de alguma forma com a sua vida. E pode ser que você não esteja verdadeiramente cansada da vida. Pode ser que você esteja cansada de controlar tudo, nos mínimos detalhes. E se eu te dissesse que a rendição ela não é fraqueza? Rendição, veja algo muito importante, rendição não é você abaixar a cabeça e você dizer amém para tudo, não. A rendição, ela é uma prática muito poderosa, muito suave, onde ela vai te permitir você escolher, você parar de lutar. Presta atenção nisso. Você para de lutar contra o que é. Você simplesmente abre espaço para a vida. Você abre espaço para a sua sabedoria interior. Ela abre espaço para que você cuide do que você não consegue forçar. É uma entrega consciente, e muitas vezes até inconsciente. E não significa que você está se abandonando, muito pelo contrário. A rendição, ela nos fortalece, porque ela permite algo tão grandioso aconteça dentro de nós. Ela não é palpável. Nós não estamos enxergando o que está acontecendo. Ela simplesmente é. Mas veja bem, tem alguns pontos que nós precisamos priorizar aqui e conversar.
Porque algumas pessoas confundem rendição com abaixar a cabeça, com desistência. Não, veja bem, desistir é quando você abandona algo que você perdeu a esperança. Você deixa lá, você coloca na sua cabeça, não tem solução para isso. Rendição é quando você aceita a realidade do momento e você escolhe agir a partir da presença e da clareza. E às vezes isso inclui mudar de rota, mudar de caminho, mudar de planejamento, mudar de estratégia. E outras vezes simplesmente inclui você se acolher e simplesmente esperar. Nós temos que ter esse bom senso. Será que eu estou esperando ou eu estou procrastinando? Sabe, o que eu venho ensinando para vocês aqui no vídeo e que eu ensino na minha mentoria com as minhas clientes é justamente isso. Você saber identificar. O nosso corpo, ele conversa com a gente todo momento, todo milissegundo. É uma tecnologia tão incrível. Nós temos a resposta dentro de tudo. E eu te ajudo você a se conectar com essa sua sabedoria interna. E além disso, eu te ajudo a nós limparmos, tirarmos essas interferências, esses impedimentos, que são impedimentos mentais, de crenças, de verdades, de bloqueios, que muitas das vezes nós acreditamos e damos poder a elas e que nos impedem da gente olhar a nossa verdade. Na maioria das vezes, nós estamos olhando mais o nosso externo do que dentro. Deixa eu te falar algo muito importante. Presta atenção nisso. O nosso mental é como se fosse uma antena. E é uma antena que está buscando a todo momento, nos nossos ambientes, no nosso bairro, na nossa cidade, nas convivências diárias com outras pessoas. É como se fosse uma antena que está buscando Wi-Fi, informações, dados. Entende? Nosso mental, nosso racional não desliga, ele fica atento a todo momento, só que ele fica prestando atenção com o externo. O que eu vou falar aqui nesse vídeo é a conexão com o nosso interno. Porque o que vai gerar, manifestar, criar uma vida saudável é o nosso coração. O nosso coração é o verdadeiro motor da nossa vida. Nosso coração é um motor eletromagnético, que nós conseguimos magnetizar o que a gente escolhe para a nossa realidade. Só que você está dando poder para essa antena de Wi-Fi aqui, que é o seu mental. Você não olha aqui para dentro, sabe? Muitas vezes a gente olha o externo, mas as bênçãos, o nosso reino, do nosso poder interior, do nosso Deus interno, está dentro de nós. Jesus mesmo falava: vós sois deuses. Vocês podem fazer muito mais do que eu. Então aqui, ó, a gente tem que ativar o nosso coração divino, a nossa morada interna, a nossa soberania. E por que é importante a gente se conectar e a gente se render e a gente se acolher? Porque isso ajuda a reduzir a tensão, a sobrecarga mental, ajuda a reduzir a nossa ansiedade. Porque a gente acaba liberando essa energia presa que está mantendo a nossa resistência em tudo que a gente faz na nossa vida. Assim, a gente liberando essa tensão, essa dor, esse controle, você se conecta com a sua intuição, com a sua autocura, com as suas soluções criativas. Aí você deve estar pensando assim, aí do outro lado, ah não, Fer, imagina, eu não sou resistente, eu não sou controladora. Será que não? Eu trouxe exemplos diários de pessoas que são extremamente resistentes. Olha só, vai pontuando aí com os exemplos, você me fala, Fer, eu disse sim para todos os exemplos. Realmente estou resistente, comenta aqui nos comentários. Vamos para o primeiro exemplo? Olha só, por acaso você fica checando mais de 20 vezes seu WhatsApp, seu Telegram, até o seu e-mail,
esperando alguma confirmação. Se sim, você está na energia da fiscalização. Sim, senhorita, você está fiscalizando você e a tudo e a todos. Outro exemplo, você força uma conversa com alguém que não te responde? Você fica insistindo para convencer, para conversar? Se sim, você está na energia do controle. Outro exemplo, por acaso você trabalha até tarde tentando consertar, por exemplo, a sua vida financeira, ou consertar outra questão na sua vida, sem identificar as crenças, os bloqueios, o que está te limitando, tudo que está te sabotando. Você simplesmente está agindo. Não, eu estou fazendo, ó, eu estou lutando, estou a guerreira, estou realizando, eu sou a fazedora aqui. Mas você está patinando, você está dando murro em ponta de faca. Você às vezes está pisando em ovos sem perceber, você está, sabe, em constante alerta, em luta ou fuga. Só que você fica atirando para todo lado, quando na verdade as dificuldades, as resistências, os impedimentos, a autossabotagem está dentro aí, ó, de você. E se você realmente não faz esse alinhamento interno, você está fora do seu eixo. Você está descentralizada. Você está desalinhada. Você está numa energia de desalinhamento. Sabe aquelas pessoas que falam, nossa, já fiz de tudo, já imaginei, já escrevi, já fiz até aqueles números do Grabovoi, eu já orei milhões de vezes, mas nada muda na minha vida? Porque você está desalinhada. Você está focando na antena ali, ó, externa. E você não olha o que está desalinhado, desarmônico dentro de ti. Você está buscando a solução fora, tá? Por exemplo, você repete mentalmente várias afirmações. Você se culpa por não sentir o resultado? Você está na energia da dúvida. Você não está na energia do merecimento. Você não acredita que você é capaz. E a dúvida pode sim nos brecar demais. Outro exemplo, você não pede ajuda por medo de você parecer fraca. Ah, não, se eu pedir ajuda para aquela pessoa, o que ela vai pensar de mim? O que ela vai pensar? Ah, não. Você tem uma resistência por receber. No seu consciente, você até pensa, não, eu estou disposta a receber tudo, a todos os universos, pode vir presentes. Mas quando verdadeiramente você precisa desatolar algo, resolver algo importante, você se faz de forte. Imagina, eu pedir ajuda para fulana, ciclana, mas nem passa no meu sonho fazer isso. Olha o auto-boicote. Olha o medo aí falando mais alto. Olha essa resistência de recebimento. Você não se permite receber uma ajuda. E lembrando, gente, que nós somos humanos, nós não somos perfeitos. Sim, nós vivemos em sociedade. Muitas das vezes nós precisamos pedir ajuda para outras pessoas. Seja ajuda para colegas, amigos, profissionais, até para algum profissional, algum mentor, algum terapeuta que já conquistou aquilo que você deseja. Entende? Nós precisamos ser humildes e olhar e nomear essas emoções. Nossa, cara, eu tô com medo, eu tô frustrada, eu tô ressentida. Simplesmente assim. Você me conta, você selecionou sim para todas? Gente, quando nós estamos no botão automático, eu só citei aqui algumas situações simples do dia a dia. Nós não percebemos. Mas a resistência impera na nossa vida. Sabe, a vida, ela pede fluidez. As nossas emoções pedem movimento. Presta atenção nisso. Eu já falei várias vezes para vocês. Quando você se conecta com uma emoção, essa emoção, ela fica presa no seu campo 8 dias seguidos. E na maioria das vezes, nós estamos viciados a emoções negativas, situações negativas, a gente pega aquilo lá, ó,
a gente pega como um cactus e fica ali abraçando. Você fica naquela novela mental, ruminando ó, por horas e horas. Gente, coloca isso na cabeça. A emoção, ela pede fluidez, movimento. A emoção, ela pede passagem. Tudo que nós não damos passagem, que a gente tenta controlar, que nós colocamos barreiras, fica estagnada no nosso corpo. O que são os sintomas do nosso corpo? É porque você não deixou drenar essas emoções. Muitos de nós passamos por muitas questões desde a barriga da nossa mãe, por situações impactantes, de dores. Muitas das vezes a gente nem lembra. Nossa memória, nosso cérebro, por questão de sobrevivência, às vezes apaga da nossa memória. E aquilo lá fica estagnado, parado. É uma energia, sabe, que está presa dentro de ti. E cada emoção mora em um ambiente. Então, só para você entender essa parte, cada situação impactante que nós vivenciamos ativa uma emoção, um sentimento. E cada emoção, ela tem um lugar onde ela vai se alojar no nosso corpo. Como, por exemplo, o medo se aloja no intestino, a raiva se aloja no fígado, culpa se aloja no estômago, a raiva no fígado, luto é no peito, tristeza é no pulmão, segurança, dor nos quadris. Então, vocês estão percebendo quanto que nós não olharmos para dentro, nós temos essas memórias celulares. Quando a gente pensa em celular, quando enche a memória do celular, a gente precisa esvaziar a memória cache. Presta atenção nisso. Concorda? A gente entra nos aplicativos, você libera a memória cache. Você libera fotos, vídeos, você vai apagando, você vai fazendo uma faxina no seu celular. Isso é muito importante, presta atenção nisso. Então, quando a gente resolve olhar o nosso corpo e a gente escolhe alinhar, limpar, deixar as emoções fluírem, tirar tudo que está represado, tudo que está estagnado na nossa musculatura, nos nossos nervos, nos nossos ossos, nas nossas fibras, nós estamos limpando a memória cache do nosso corpo. É como se você estivesse limpando igual você faz no celular. Quando você escolhe fazer isso, a sua vida se torna fluida. E aí, neste momento, é onde a rendição impera. Eu vou colocar uns vídeos aqui do atendimento do acesso vertical, com várias cenas de clientes abrindo os braços, se rendendo verdadeiramente ao processo, sem julgamento, sem comparação, sem dogmas. Sabe, quando a gente para de lutar contra a dor, para de controlar esse sistema de defesa, de luta ou fuga. Quando você se rende, o corpo entende que tudo já passou. E o corpo começa a se harmonizar, se reorganizar, se reajustar. E tudo fica mais leve na sua vida. E olha só para comparar, eu tinha dado exemplos aqui de pessoas resistentes. Como que agiria uma pessoa que se rendeu? Que está se tratando, que está indo no flow, digamos assim. Olha só, por exemplo, essa pessoa, ela para de checar, de enviar e-mails, de mensagens de WhatsApp, ela simplesmente, ela faz um único follow-up, como dizem, né? Manda uma única mensagem, ela confia no processo. Ela se inspira na sua intuição, ela identifica aquela ação inesperada. Nossa, eu preciso fazer isso hoje. Isso vai auxiliar no meu trabalho, ou na minha vida familiar, meus amigos, enfim. Ela sente aquela ação e ela simplesmente faz e muda o foco, porque ela confia naquele processo. Ela não tem necessidade de ficar checando, controlando, entende? Outro exemplo, ao invés dela querer convencer outras pessoas, ela observa de forma clara os seus limites. Ela respira, ela percebe as emoções. Por exemplo, eu tô frustrada com aquela pessoa. Ok, tô frustrada.
Porque a pessoa não acredita na mesma coisa que eu. Me trouxe frustração. Ok. Mas eu tenho que respeitar opiniões alheias. Tá tudo certo em relação a isso. Então ela se escolheu se reconectar. E aí ela fica em presença sem necessidade de se justificar, sem necessidade de se defender. Entende? Outro exemplo, você faz um passo alinhado. Vamos colocar na questão financeira que eu citei aqui. Você faz uma pequena ação concreta e você trabalha o seu interno para você se sustentar na sua mudança, para você sustentar o campo. Vamos dar um exemplo aqui na questão financeira. Vamos supor, você ganha 10 mil reais e você deseja manifestar ganhar 100 mil reais. Você acha que o seu eu, a sua identidade de 10 mil, é a mesma identidade de quem ganha 100 mil? Olha a distância, é enorme. É mais fácil você que ganha 10, você se trabalhar, se desenvolver, se processar para ganhar 20, 30, você co-criar esse valor do que 100. Entende? Então nós precisamos olhar o nosso interno para sustentar os próximos degraus, os próximos processos. E você também, você começa a perceber que através dessa rendição, você começa a praticar mais essa calmaria, essa respiração. Você repete, já é. Já está em movimento. Eu confio. Você não tem mais dúvida. Você acredita também no seu merecimento. E assim você começa a ter ações coerentes. Porque, veja bem, quando a gente está naquela antena, lembra a antena do Wi-Fi, do nosso mental? Você está desconectado do seu coração. Você não tem pensamentos nem ações coerentes, porque você não está conectado com o seu coração, você está conectado aqui, ó, no seu externo. Então, quando você se conecta, seus pensamentos, ações, atitudes, seus posicionamentos são coerentes, congruentes com a sua verdadeira identidade. Percebe? E assim você vê que é natural você pedir ajuda. Você recebe uma ajuda sem se justificar, sem explicar o porquê. O seu merecimento está fortalecido. Sabe, a questão aqui, tanto essas pessoas que estão na igreja, que abrem os braços, pessoas que estão em atendimentos integrativos, sabe o que acontece? Elas confiam na frequência, mais do que na lógica, no racional. Elas simplesmente se entregam a esse comando sem negociação, simplesmente é. E você decide se conectar com a sua verdadeira identidade, com a sua essência, a sua superconsciência, a sua alma, a sua mônada, é quem vai conduzir. E assim o mental, o seu ego, ele recua. Anota algo muito importante. Quando você pensa com medo, o medo ele fragmenta. O medo ele te enfraquece. O medo, eu já falei, que é o pai de todos os nossos bloqueios e traumas. Quando você decide ficar em presença, o seu pensamento se reorganiza. Tudo fica coerente dentro de ti. E a partir deste momento, a manifestação, a sua criação da sua nova realidade fica mais leve. Fica mais ágil, fica mais rápido. Sabe? Presta atenção nisso. A sua mente, a gente não consegue se blindar da nossa mente racional que nos atrapalha. Mas o que a gente consegue fazer, a partir do momento que você traz esse conhecimento interno e você começa a ativar e escutar o seu corpo, a sua mente, ela continua aqui, mas como ferramenta de auxílio. Presta atenção. Ela deixa de ser a tirana, a inimiga da questão. E essa transformação no seu corpo começa você trocar a ansiedade, o controle pela confiança alinhada. Então, tudo isso que eu estou te dizendo, até essas emoções do nosso corpo, nós precisamos deixar passar, liberar.
Não podemos deixar estagnado, porque a resistência vai cristalizar tudo dentro de ti. Sabe, a manifestação, ela não responde ao que você quer. A manifestação responde ao que você sustenta. E a partir do momento que você se rende para o seu corpo, você vai remover todas as interferências que tem aí no seu redor, que está te impedindo. Sabe, muitas pessoas eu vejo aí na internet dizendo que fazem afirmações, visualizam, repetem, nada. Mas sabe o que eu queria te falar? A manifestação, ela não falha. Na verdade, é a sua biologia que está bloqueando. Presta atenção nisso. Isso é muito importante. A biologia, o nosso corpo, a nossa fisiologia, carrega o medo da expansão, carrega a culpa por prosperar, carrega o trauma do abandono, carrega programações intrauterinas de rejeição, lealdades familiares com os nossos ancestrais, de forma inconsciente. Enquanto esses conteúdos aí, além daquelas emoções que eu falei que vão depositando em cada órgão, enquanto tudo isso estiver ativo, só repetição mental, estou fazendo frases positivas. Não basta. Não basta. A sua cocriação e a sua manifestação vai emperrar nessa energia que está toda fragmentada e mal distribuída, que está incoerente dentro do seu corpo. Às vezes, quando você quer abrir um aplicativo de celular, não aparece assim, mau funcionamento, bug no sistema, fica aparecendo várias telas do nada. É isso, é isso. Enquanto você não escolher olhar para o seu corpo, vai continuar dando bug no sistema. Sabe, eu vejo muito isso nos meus atendimentos integrativos, principalmente no atendimento do acesso vertical. No atendimento eu vejo muito isso, que a rendição não é entregar para o universo. O universo, resolve tudo. Não. Eu vejo muito que quando as clientes deitam na maca, elas param de tentar manifestar pela mente. E naquele momento, que elas simplesmente baixam as barreiras, as resistências, e elas afirmam para si mesmas que elas escolhem mudar de vida, que elas escolhem se tratar, modificar a sua realidade. Elas permitem que o próprio corpo revele onde está aquele impedimento, aquele bloqueio. E elas confiam no que o que vier, o que elas enxergarem, o que elas sentirem no atendimento, é o que precisa ser liberado, o que precisa ser limpo. O nosso corpo, ele é tão gentil, gente. A gente não precisa ter medo de olhar para o nosso interno. Teve uma cliente um tempo atrás, falou, Fer, não sei, eu tô com medo de olhar para minhas sombras, de ativar algo aqui. Mas é você com você. Quão ruim pode ser você olhar para dentro de si? É você olhar para sua própria soberania interna, porque o seu corpo é soberano. O seu corpo é inteligente. Sabe, por exemplo, a gente falando nessa questão de financeiro, quando você se rende ao processo, você não pede mais para o universo, eu quero dinheiro. Através do seu corpo, você permite que o corpo te mostre por que eu não me permito ter. Porque você, e eu falo comigo também, tudo que eu tô falando aqui, gente, meu ouvido tá mais próximo da minha boca. Eu tô ouvindo em primeiro lugar. Tudo que eu tô falando para você aqui, eu também estou aprendendo. Porque, na verdade, o maior bloqueador da nossa vida somos nós mesmos. E nós temos costume, às vezes, de culpar uma situação, uma experiência, uma pessoa, uma memória que aconteceu lá atrás. Mas tudo que nós passamos nessa vida, nós criamos, nós manifestamos. E eu quero te falar aqui que uma vez que você se rende, você escolhe olhar para o seu corpo, a sua biologia vai executar. O seu corpo vai executar. A rendição neste momento é a postura interna, sua, sempre, a todo momento. Então, resumindo aqui, para não me alongar mais nesse vídeo,
Fer, tem uma fórmula que funciona nessa rendição? Sim. Primeiro, é você ter esse desejo consciente de, opa, tem algo para eu melhorar aqui. Tem algo na minha vida que eu preciso ajustar, que eu preciso identificar. Aceitar aquela ação inesperada, aquele desejo inesperado de que é necessário agir neste momento. A partir disso, há uma ativação do campo. Você se rende, você baixa as suas barreiras, as suas resistências. A partir disso, ocorre limpeza da fisiologia, da biologia, dessas memórias, dessas questões que estão te impedindo de ter uma vida leve. E a partir do momento que você dá ok para a sua biologia, há uma reorganização biológica, fisiológica que o nosso corpo faz sozinho. E a partir disso, você mudando a vibração interna, a sua realidade externa responde. Tudo que tem no nosso interno é espelho do nosso externo. Então, tudo que você olha para o seu externo, que você não gosta, é você que está manifestando. Pensa no seguinte, a manifestação, ela não é criada. Só essa frase já vai dar uma virada de chave aqui, ó. Estou dando ouro para você nesse vídeo. Nós não criamos uma manifestação. Nós liberamos. Presta atenção nisso. A manifestação, ela não é criada, ela é liberada. A partir do momento que você entra em congruência, em alinhamento com você, com o seu emocional, com o seu energético, com o seu espiritual, você libera a sua verdade, a sua verdadeira identidade, a sua melhor frequência, a sua melhor vibração. E o universo conversa através de vibração, conversa através de frequência. A física explica isso. O universo não conversa com a gente através de pensamento, de palavras. Então, quando a gente vê pessoas conquistando, manifestando, ela só está liberando dentro dela o que há dentro dela. Assim como você manifesta coisas ruins sem perceber. Você aí que reclama o dia inteiro, xinga o dia inteiro, assiste noticiário o dia inteiro, escuta aquelas músicas de baixo calão o dia inteiro. Você só está, digerindo coisas ruins e você está expressando coisas ruins. Qual que é o imã que está dentro de você? Coisas ruins. Então, presta atenção nisso. Não vamos confundir rendição com passividade ou tolerância às coisas ruins na sua vida. Não use a rendição como desculpa para não agir. Porque rendição não quer dizer você ficar parado e abaixar a cabeça, igual eu te falei. Rendição é agir. Qual é um exemplo quando a gente abre os braços? É agir com o coração, com sua verdade interna. Você precisa ter uma postura interna coerente com as suas ações e atitudes. É aquilo que eu sempre falo para meus clientes. Somente as que estão, assim, buscando um relacionamento amoroso, por exemplo, eu falo para elas. Escutem as atitudes e não escutem o que a pessoa está falando. Presta atenção nisso. Porque falar é fácil. Todo mundo fala bonito. Mas será que as atitudes e as posturas estão condizentes com o que a pessoa está falando? A máscara cai. A verdade, ela vem à superfície sempre. Só que nós precisamos estar atentas, alertas a esses pequenos detalhes para a gente observar tudo o que está acontecendo à nossa volta. Então, para a gente finalizar aqui, eu acabei falando tanta coisa nesse vídeo, eu nem lembro mais o que eu falei no início. Mas eu acho que ficou bem riquíssimo em várias informações para a gente aprender aqui. Então, presta atenção, rendição. Gente, rendição é maturidade espiritual. Sabe? Porque quando nós tentamos controlar, você não vai trazer autocura para sua vida. Permissão traz. Rendição é igual a permissão. É simplesmente isso. É bem interessante. Hoje eu fiz uma anamnese de uma cliente e ela falou, eu quero ser tratada disso, 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 eu quero fazer
vários atendimentos que você tem, tal, 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 tal. Mas na hora que eu coloquei na mandala de anamnese, a hora que eu verifiquei o perfil energético dela, o inconsciente dela estava fechado. Ela não se permitia passar por um atendimento integrativo. Então, eu tive que avaliar e reformular uma forma da gente começar a convencer o sistema nervoso dela de que ela está segura. Mostrar para o inconsciente dela que é saudável ela se cuidar, que é saudável ela receber um atendimento integrativo, que é saudável ela se trabalhar. Então, gente, a permissão na nossa vida é tudo. E muitas vezes o nosso inconsciente está fechado para permissão. E às vezes sua vida está travada, está dando errado, você não entende por quê. Já falei aqui para vocês vários vídeos. Quando eu entro em leitura intuitiva, que eu entro no campo das clientes, o que eu vejo que está no inconsciente está totalmente ao contrário. Tem alguns clientes que falam, Fer, eu quero vender, eu estou fazendo de tudo, mas a hora que eu entro no campo, a pessoa está de costas para as vendas, ela não quer nem se esforçar, ela não quer nem virar para olhar para vender. Por quê? Por que que isso acontece? Por que que o nosso inconsciente, ele é o revoltado, digamos assim, do nosso corpo? Por que que o nosso inconsciente é tão diferente do que a gente quer no nosso consciente? Porque o nosso inconsciente está sendo conduzido por nossas crenças, bloqueios, lealdade invisíveis, dores intrauterinas, dores da primeira e segunda infância, dores de dogmas, de verdades, de regras que você aprendeu a sustentar desde que você nasceu. E apesar do nosso desenvolvimento, da nossa vida adulta, por mais que a gente repete com a nossa voz, o nosso inconsciente ele está programado. Assim como você tem aplicativos de celular que são programados para realizar algumas coisas, por exemplo, você pega um aplicativo de celular, vamos supor, um aplicativo de celular que te ajuda a editar vídeos. Mas você fala, não, mas eu quero editar fotos. Não, mas esse aplicativo é de vídeo. Ele não vai fazer edição de foto. Mas você está insistindo. Olha a resistência aí, o controle. Você está tentando controlar algo que ele não faz. E aí, o que é necessário fazer? A gente desprogramar, revalidar. O que é necessário a gente fazer? Que no caso do celular que a gente faz? Bom, você não quer aplicativo de vídeo? A gente desinstala. Você vai fazer uma limpeza corporal do seu corpo, da sua biologia. Você vai drenar aquelas emoções, aqueles medos, aqueles bloqueios. Você vai instalar um novo aplicativo. Você vai instalar um novo software no seu inconsciente. Ai, agora eu tenho software de foto. Entendeu? Nós somos, gente, nosso corpo, nosso mental, nosso emocional é uma tecnologia. Nós temos que ter isso em mente. Nós somos seres tecnológicos. Nós somos reprogramáveis a todo momento. Nós temos a neuroplasticidade, os nossos neurônios, a cada momento, a cada segundo, está fazendo novas conexões neurais. Então, nós temos que olhar para isso com muita amorosidade. Será que a forma como você está agindo, o caminho que você está seguindo, é o correto para você criar a sua realidade, a sua vida, como você merece? Sendo que você não muda os programas internamente? Você não está desprogramando nem limpando o seu corpo? Por que que você aceita limpar o seu celular e você não aceita limpar o seu corpo? A verdade é essa. É bem simples. Só que o medo está te paralisando. Esse medo de olhar para as dores, para as sombras, nós temos a impressão que a gente vai se quebrar, que a gente vai se destruir olhando isso, não. Todos os atendimentos integrativos, gente, eu passei na pele, todas as ferramentas com que eu trabalho, eu testei primeiro em mim, antes de fazer com as clientes. Toda vez que eu passo com atendimento integrativo, dói às vezes olhar para algumas questões que o corpo traz.
Às vezes eu consigo ver, escutar, relembrar. Às vezes vem na tela mental aquela imagem do que aconteceu. Dói, dói. Mas a libertação, a leveza que a gente sente depois é indescritível. Porque o que você não escolhe olhar é como se ficasse uma pedra no seu sapato até o último dia da sua vida. Você acabou se acostumando com essa dor. Você nem lembra que a pedra tá lá. Só que a pedra, ela tá cutucando o seu pé. E uma hora, a conta chega no seu corpo. Então, é sobre isso. Salve este vídeo para você voltar. Quando você sentir que você está lutando demais, que você está resistindo demais, a gente falou muita coisa nesse vídeo. Sabe? Salve, curta e venha escutar todas as vezes que você precisar. Muitas das vezes a gente precisa relembrar para a gente acertar um novo caminho. E compartilhe com alguém que precisa ouvir isso. E se você escolhe verdadeiramente aplicar na prática essa rendição, para você parar de tentar manifestar pela mente e você começar a liberar pela sua biologia, eu te convido para vir para o atendimento de acesso vertical, até para leitura intuitiva. Olha, o acesso vertical. Olha um combo incrível. Eu já te convido. Você fazer um acesso vertical, que eu estou numa condição especialíssima agora, em fevereiro, março de 2026. Quem compra uma sessão do acesso vertical, eu dou a segunda sessão de presente. Acaba totalizando, gente, 5 sessões no valor de uma sessão. Porque nós temos a sessão de anamnese, a sessão em si, nós temos uma sessão pós-acesso, 8 dias depois. Tem livros para você ler, para você entender essa mudança de frequência no seu corpo. Então, pensa com carinho. Nós precisamos escolher a nossa saúde a partir deste momento, início de 2026. Se você verdadeiramente escolhe chegar a dezembro de 2026 diferente. Então, olha só o combo que eu estou falando. Um acesso vertical, mais uma leitura intuitiva, com uma desprogramação mental e emocional, por 21 dias, porque você fechando um atendimento de acesso e ganhando o segundo atendimento, você vai ficar 20 dias na energia do acesso vertical. Além disso, você vai estar desprogramando o seu mental e emocional com a leitura intuitiva por 21 dias seguidos. Olha a potência disso. Não, você tem que sentir, passar pelo processo para entender. Não adianta, às vezes a gente fala aqui com o coração cheio, mas é só você experienciando para você entender. Ah, e se você fechar, vou querer um depoimento, hein? Um depoimento bem bonitão, até por vídeo aqui, para você me contar o que você sentiu. Então, olha só, os links de agendamentos estão todos aqui na descrição do vídeo. Eu tenho e-books, tenho treinamento 21D vibracional, tenho a mentoria individual, e esses atendimentos que eu acabei de falar, do acesso vertical da leitura intuitiva, que vai ser, assim, fantástico para o seu início de jornada, para a sua autocura energética. Pensa sobre isso. Então, me chame no WhatsApp e vamos conversar. E gratidão por você ficar aqui até o final do vídeo. Te convido para você se inscrever no canal, ativar o sininho, siga-me no Instagram também, para conteúdos diários. E tenha um dia muito abençoado. Até o próximo vídeo.